potência mecânica e rendimento. Tudo bem? Beleza? Essa semana, quinta-feira, o que a gente vai fazer? Tem uma folhinha lá que é Legion, e tem uma parte de energia, tem os exercícios de energia. Eu não fiz esse exercício de energia que você fez. Traz essas questões, são 4 questõezinhas de energia. Traz a tua folhinha que vai resolver essas quatro questões de energia. Legion, tá? Vamos lá. Conceito de trabalho. Trabalho é uma grandeza que mede a energia de um corpo, e um corpo tem energia quando é capaz de realizar trabalho. Nenhum corpo tem trabalho, mas ele pode realizar trabalho ou receber trabalho de outra força. Com a analogia, você pode ter a água, você pode ter a onda. Dá para você levar a onda para casa? Você pode levar a água. Trabalho é o fluxo de energia. Da mesma forma que eu não posso falar, eu tenho trabalho, porque eu tenho emprego. Eu não tenho trabalho, eu faço um trabalho, né? Da mesma forma, eu não posso dizer, eu estou com calor. Você pode dizer, eu estou sentindo calor ou estou perdendo calor. Eu tenho calor? Não, você tem energia. Tudo bem? Nenhum corpo tem trabalho, mas ele pode realizar trabalho ou receber trabalho de outra força. Trabalho é um fluxo de energia de um sistema físico para outro. Dúvidas sobre o que eu falei? Então, ó, isto aqui é essencial que você entenda. Vai ter muita questão na prova que você vai perguntar assim, por onde eu vou começar? Espera aí, está tendo fluxo de energia? Então está tendo trabalho. Beleza? A formulação de potência, a gente vai ver aqui na frente, a formulação de potência vai ser variação de energia num certo tempo. Tanto é que a unidade de potência, que é o watts, é joule, unidade de energia, por segundo, unidade de tempo. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Tá? Trabalho de uma força constante. Trabalho de uma força constante. Como é que as coisas estão relacionadas? Ou pelo menos eu espero que você esteja fazendo a correlação. Porque a gente já tem algum tempo trabalhando. Eu estou um tempão perturbando a cabeça de vocês. A aceleração igual a zero. Que tipo de movimento é esse? MRU. Veja, se eu estou falando da aceleração vetorial, eu posso te afirmar que é um movimento retilíneo uniforme. Porque essa aceleração, ela pode ser decomposta em aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Quando a minha aceleração tangencial é igual a zero, aí eu chamo de movimento uniforme. Todas as fórmulas e os gráficos que vêm das fórmulas, a aceleração que tem lá é a aceleração tangencial. Então, se eu escrevo assim, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, esse A que está aqui é a componente tangencial. No sistema, no movimento uniforme, como A igual a zero, olha como é que fica a fórmula. S igual a S0 mais VT. Não é? Agora, a gente trabalhou com um outro tipo de movimento também, em que a aceleração tangencial ela é constante e diferente de zero. Que situação é essa que a aceleração tangencial é constante e diferente de zero? É um movimento uniformemente variado. Da onde vem essa fórmula aqui? Não é? Beleza? E qual é essa fórmula? Eu tenho a da velocidade. V igual a V0 mais AT. Quem é esse A? É minha aceleração tangencial. Eu tenho outra fórmula aqui, tem uma outra que mistura as duas, do Torricelli. V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Quem é esse A? Aceleração tangencial. Não é? Se eu olhar para essa fórmula aqui, eu posso dizer se ele é centrípeta, se ele é retilíneo ou se ele é curvilíneo? Não. Por quê? Que trajetória, quem me diz, é a aceleração centrípeta.
A gente só trabalha com duas situações de aceleração centrípeta. Uma que é igual a zero, e aí ele vai estar fazendo um movimento retilíneo, né? Sempre que essa aceleração aqui for igual a zero, aí ele é retilíneo. E a outra que a gente vai ver mais à frente, que é o movimento circular uniforme, em que ele tem aceleração centrípeta, mas ainda não falei sobre isso, beleza? O que é importante para que você comece a perceber? Essas fórmulas que você usa em cinemática, para você começar a usar elas em dinâmica, você tem uma limitação imposta pela própria fórmula. Que limitação é essa? O fato da aceleração ser constante. Você vai estar trabalhando basicamente com dois tipos de aceleração: igual a zero, movimento uniforme, equilíbrio estático, ou constante. Tudo bem? Quando eu estou falando em aceleração que é constante, eu vou ter que lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração. Botei esse vetor aqui para explicitar bem o caráter vetorial. Tudo bem? Para um corpo que não varia a sua massa, o que você pode me dizer sobre força e aceleração? Diretamente. São diretamente proporcionais. Se eu dobrar o A, vai dobrar o F. Diretamente proporcionais. E pelo caráter vetorial, como M é positivo, lembra? Como M é positivo, força e aceleração tem sempre o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Então, olha, a gente vai estar trabalhando com uma aceleração constante. Se essa aceleração é constante, o que você pode dizer da força? Constante. Ela também vai ser constante. Ok? A gente viu força variável já. A gente viu, por exemplo, força elástica. Mas as perguntas que são feitas com relação à força elástica, mantido K constante, é constante da mola, deformação e força são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se eu quiser acrescentar o caráter vetorial, aí eu tenho que botar um sinalzinho de menos. Por que eu tenho que botar um sinal de menos? Porque a força elástica é força de restrição. Se você faz uma distensão, ela quer fazer voltar. Se você faz uma compressão, ela quer fazer voltar. Beleza? Mas fora isso, as forças que a gente está vendo, elas são forças constantes. Tudo bem? Então, ó, olha o que está sendo dito aqui. 2. Trabalho de uma força Constante. Qual a principal característica de uma força constante? Sua aceleração ser constante. Se a aceleração é constante, eu posso usar aquelas fórmulas? Claro! É por isso que eles vão fazer problemas com aceleração constante, para poder misturar aquilo ali. Porque se não fizerem com aceleração constante, você não tem matemática para fazer. E aí tem que ser pergunta teórica. Até a gente tem aqui algumas perguntas teóricas. Então, trabalho de uma força constante é um escalar obtido do produto escalar dos vetores força e deslocamento. Seu valor é calculado pelo produto do módulo da força pelo módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a direção dos vetores força e deslocamento. Seja F uma força atuando numa partícula que se desloca de uma posição A para B, define-se trabalho da força F constante no deslocamento AB. A expressão trabalho é igual a vetor F vezes vetor deslocamento. O nome disso é produto escalar. Isso vai ser igual ao quê? Módulo de F, módulo de D, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tudo bem? Então, eu vou até daqui a pouco dar uma paradinha para que a gente possa apagar aqui e seguir um trâmite normal. Mas olha, eu tenho uma posição inicial, eu tenho uma posição final. O que determina o início e o fim? Um vetor. Se eu estou preocupado com distância, esse vetor é um vetor deslocamento. Então, fiz um vetor deslocamento. Esse vetor deslocamento tem o quê? Módulo, direção e sentido. Tudo bem?
Aí eu vou colocar nesse ponto aqui um corpo que possui uma massa M qualquer. Aonde é que vai estar concentrada toda a massa desse corpo? No centro de No massa. centro de massa. Tudo bem? Aí eu vou fazer uma força a atuar nesse centro de massa. Pergunta: para que essa força aqui, vetorial, hein, seja constante, o que ela tem que ter? Aceleração. Aceleração constante? Beleza, mas para ser vetor, o que ela tem que ter? Módulo. A direção e o sentido que não mudam. Então essa força está aqui, ela vai continuar aqui nessa mesma direção reta, nesse mesmo sentido sempre. Ela não vai ficar fazendo esse movimento, porque se ela fizer esse movimento, ela está variando, e aí não é força constante. Entendo que força constante, vetorialmente falando, não muda o módulo, não muda a direção, não muda o sentido. Então eu posso garantir que quando começou o problema, o vetor de deslocamento estava aqui. Quando começou o problema, o vetor força estava aqui. O vetor força vai mudar? Não. Não. Então, num deslocamento em linha reta, toda vez que tem deslocamento em linha reta, a gente diz que o corpo sofreu uma translação. Daí o nome transladar vetor. Lembra que eu peguei o vetor e movi ele em linha reta? Mover coisas em linha reta é transladar vetor. Tudo bem? Bom, esse cara vem daqui para cá, andou em linha reta. O ângulo que ele fez com a força variou? Não. Não. Se tiver variado, aí eu tenho uma complicação. Mas ele variou? Não. Não. Esse ângulo ficou constante. Por que ele ficou constante? Porque a força está constante e o vetor de deslocamento também está o quê? Constante. Então essa força vai estar fazendo um certo ângulo. O que é trabalho da força constante? Trabalho é uma grandeza escalar. É o produto. Vocês não precisam estudar isso, a não ser que eu vou fazer a prova de Efon. Aí na prova de Efon você tem que saber produto escalar. Que é o produto de um vetor vezes outro vetor. Quando você tem dois vetores multiplicados escalarmente, a resposta é um escalar. E como é que você consegue isso? Vai pegar o módulo de F, vai pegar o módulo de D e vai pegar o valor do cosseno entre eles, que é o que está escrito na tua folhinha. Tudo bem? Como eu calculo o trabalho de uma força constante? Módulo da força, módulo de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que o vetor força faz com o vetor deslocamento. Tudo bem? Quando você vai para a escola, isso é muito importante você entender. Assim que você chega na escola, você vai passar por aquele período de adaptação, depois tem a quarentena, né? Na quarentena, na adaptação, você vai até achar que está tudo muito tranquilo. E tem um período ali que fica bem tranquilo, porque você não está sem uniforme, os caras não sabem direito o que vão fazer com vocês, as coisas, está todos de camiseta e calça jeans, vai para um lado para o outro, né? Tem uma injeção de saco. Mas o primeira série, ele tem que ser doutrinado logo de cara para saber quem realmente vai ficar ou não. Então todos os sargentos são instruídos para perturbar a sua cabeça, para deixar você no estado limite. Por quê? Tem um pessoal que quando acorda de manhã fala assim: mulher, cadê meu café com leite? Aí a mãe traz o café com leite. Não adianta que na escola você não vai ter o café com leite. Não vai ter. Né? Tem alguns amiguinhos que não descobriram até hoje que aquele botão que fica atrás do vaso é para apertar. Né? É descarga. Tem que apertar. Ele não aperta. Fica lá aquele gargalhão só crescendo. Né? Não aperta. Você imagina, cara? Mãe, terminei! Ô mãe! Escola de especialista. Não vai dar. Não vai dar. Na primeira série você é o quê? Bicho. O que o bicho faz? Bicho não anda. Já viu o bicho andando? Corre, bicho corre. O bicho corre e se esconde. Bicho corre e se esconde. Bicho come primeiro. O que bicho come? O resto da comida.
come assim, essa porra aqui pros bichos. Não sei se vocês sabem, mas nas escolas especialistas esse quarto da série come, aí o que não quiser mais comer, ele vai lá e devolve. A Manu fez uma cara agora que acreditou. É mentira, né, Manu? Isso é mentira, só pra criar. Isso é só pra criar. Imagina. Ah, não quero mais esse arrume não. Vou jogar aqui. Aí vem a terceira série. E o primeira série vai comer o quê? O resto, babado. O resto, babado. Aquele negócio. É isso que o bicho come. E o bicho faz o quê? Além de ordem unida. O que a primeira série mais vai fazer na escola de especialista? Além de ordem unida. Faxina, porque muitos de vocês nunca aprenderam a varrer, né? Não sabem o que é arrumar a própria cama. Não sei, tem pessoas que não sabem. Não, estou falando sério agora, sim? Tem pilha. Tem muito pai que fala assim, agora meu filho vai virar homem. Meu irmão, seu filho tem que virar homem, não é no exército, não. Lá ele vai ser judiado. Lá é judiado, né? Porque se ele ficar de... Vai, meu filho, vai! Mais um! Porque imagina que você está em casa às 6 horas da tarde com a tua esposa, com os teus filhos, e você vai sair para uma festa e alguém te liga e fala, ó, deu merda, vem pra cá agora. Não é qualquer um que não vou porra nenhuma não, irmão, vou nada, tô com a festa. Não é qualquer um que faz isso. Quando você é militar, você assina um papelzinho lá dizendo que a sua alma foi entregue ao capeta. Você poderá ser acionado a qualquer momento, vai estar furada. Então, tem coisas que você tem que entender. E tem muita gente que não tem perfil. Cara, tinha uma aluna, ela infelizmente não passou. Ela era uma boa. O filho dela era filhazão, pra vocês terem uma ideia. Filhazão fez o curso umas 4, 5 vezes. E ela sabia aula de cor, mas ela sabia aula de cor. Mas ela ficava muito nervosa na hora, entendeu? E assim, aí um dia ela falou assim, professor, é verdade que a gente não bota o nosso prato? Eu falei, não, às vezes sim, às vezes não, às vezes eu... Não, porque se botar o feijão em cima do arroz, eu não como. Eu falei, filhazão, vou te dar uma ideia. Não é assim que a banda toca não, mas tudo bem. Ela não passou, deve ter, né? Deve estar bem hoje, deve ter escolhido uma outra carreira. Quem sabe design de interiores, não pode ser. Mas enfim, não, estou falando sério, não é perfil, pessoal, não é perfil. Alguns de vocês não sabem na fugada que estão se metendo. Uma coisa eu posso dizer para vocês, é um ótimo caminho para começar. Sério, para começar, em nenhum lugar você vai ganhar com a sua idade um salário de R$2.500. A não ser aqueles anúncios mentirosos lá, né? Venha, trabalho e ganhe lucro de R$2.500. Aí tu vai lá, tu pensa que é para ganhar. Não vai. Enrolação. Tudo bem? É uma boa. Depois, lá dentro, você vai tomando os seus caminhos. Pô, isso aqui não é para mim não, vou fazer concurso. Né? Só pensa você uma coisa, seja profissional. Você passou para terminar o trabalho, faça o seu trabalho. Você vai ver que se você fizer o seu trabalho só, você já vai estar bem na fita para caramba, vai poder estudar, vai poder sair, vai poder fazer um monte de coisa. Tudo bem? E especialista, primeira série, fazer faxina. Aí vem o segunda série. Porque o segunda série, ele é aquele maluco que foi primeira série. E aí tem dois tipos de aluno de segunda série. Aquele que abstraiu, né? Ele sabe que aquilo faz parte do jogo. E tem aquele maluco que está na índole dele. Agora eu vou. O maluco foi muito recalcado. E aí, segunda série reúne primeira série, atenção. Você fazer a faxina no banheiro. Cadê o material de limpeza? Não. Pega a escova de dente lá, todo mundo lá, pega a escova de dente. Escova de dente. Fazer a faxina no banheiro com a sua escova de dente. Ou tu acha que eu vou fornecer escova de... Vai pegar! Primeira série, desesperada. Pega, né? Aí primeira série vai fazer o seguinte, presta atenção, hein? Você é a segunda série? Olha só, eu fui aluno do Gabriel. É uma irmandade, entendeu? Vocês têm que continuar com isso.
foi que falou do Gabriel? Gabriel o quê? De inglês? Não, professor de física, que não é para ver se ela. Porque muita gente sabe do 18 e quer se aproveitar. Professor de física. Ah, é? Então qual é a senha? Tem uma senha. Tem uma senha. Lapa! Que hora? 3 horas da manhã, cheio de cana. Lapa, 3 horas da manhã, cheio de cana. Veio a loura. Quem é ideal? Que ela não tenha erro. Isso aí é para começar, né? Mas tem esse erro. Não tem erro, não tem erro. Isso é ideal, não é ideal? Como é que tu vai ter certeza? Passou o dedinho, olha que coisa maravilhosa. Não tem erro, tu passou o dedinho e a mulher maravilhosa. Beleza, só tem um problema. Qual o problema? Tu tá cheio de sono. Por quê? Estava na lata, enchendo a cara de cachaça, né? Tem um cara que vai sair para a night, aí começa a magoaçar, está meio tenso, né? Daqui a pouco perdeu, né? Ele fica meio morto, não consegue ficar em pé, mano. Dá aquela balançada assim, ele consegue, não fica muito em pé não, dá uma balançada, já era, irmão, já era. Você vai conseguir fazer o quê? Se estiver cheio de cachaça na Lapa às 3 horas da manhã com a lua, o que você vai conseguir fazer? Trabalho. Você só vai conseguir dar trabalho. A mulher vai ter que te levar, né? Aí vomita, bêbado é uma desgraça, não é? Bêbado, ele quer ficar pelado em cima da mesa. Aí tu vem cá, não faz isso não. Tudo bem? O que é que dá trabalho? O que é que vai dar trabalho? Eu vou escrever aqui bem normal, né? Trabalho é, preste atenção, vê se vocês vão entender. FD com sono. O que é que dá trabalho? É ficar com sono. Sono. Dá um trabalho. O que dá trabalho? É sem sono? Não, porque a gente vai estudar lá em estática que o momento da força é FD seno. Né? Então quando é que é o momento? Sem sono. E o que vai dar trabalho? Sem sono. Tudo bem? Essa fórmula aqui só serve se a força for constante. Se a força não for constante, eu não posso usar força de deslocamento de 2%. Tudo bem? Essa fórmula que vem de um produto escalar só pode ser usada quando a força ela é constante. Entenda, força constante não é valor constante, é módulo, direção e sentido. Fala, Gabriel. Ele dá isso na questão 1. Ele vai falar que uma força atuando em um corpo provoca um deslocamento de... Uma força de 5 newtons provoca um deslocamento de 10 metros. Sabendo que o ângulo entre a força de deslocamento é, por exemplo, 30 graus, calcule o valor do trabalho. Ou então, se você quer sacanear mais ainda, calcule a variação de energia. Porque trabalho é... Variação de energia. Tudo bem? Foi? Vamos olhar para a fórmula aqui. Trabalho é igual a... É vida com sono. Né? Quando é que o trabalho vai ser nulo? Quando a força é nula. Né? Quando a força é nula, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o telefone e vai levantar. Beleza? Ninguém pegou o telefone. Não, você pega não. Se não tem alguém que faça força, vai ter o trabalho? Como você levantou lá. Hein? Vai ter o trabalho? Não. Você pode fazer força. Isso aqui é papelão, essa coisa. Todo mundo junto. Ó, você pode fazer força. Mas se não tem deslocamento, também é outro. Se não tem. Se não tem deslocamento, quanto vale o trabalho? Zero. Tudo bem? Office boy é vagabundo? Não.
É vagabundo. Office boy é vagabundo. Vamos provar. O negócio não é falar, tem que provar. O office boy, hoje em dia não tem mais essa foto de office boy, não. Eu fui office boy. O office boy, hoje em dia você paga pela internet, no banco, então tu contrata o velhinho que ele tem caixa preferencial. Tem. Office hoje em dia tem office hoje, né? O velhinho passa por todo, não precisa pagar passagem, entra pela frente daquela carteirada. Estou falando sério. Tem muita empresa que está contratando o velhinho para fazer isso. Fora isso, os velhinhos trocam ideia na fila. Porque o office boy, o velhinho quer conversar contigo, tu fala, meu irmão. Aí tu dá atenção, senhor. Eles não, eles trocam ideia e passa o dia. Office boy. Tá fazendo força, office boy? Tá. Segurar uma bolsa cheia de documento o dia todo. É ruim. Tem muito office boy que fica até na torta, assim, né? Aí vai para os barifones, assim, tá aqui, tá fazendo a força, não tá? Força tá para cima, beleza? Agora o office boy vai andar em linha reta, ó, tá vendo? Qual é o ângulo entre a força que ele está fazendo e o vetor de deslocamento? 90 graus. 90 graus. Tudo bem? Todo office boy é vagabundo? Tá ligado? Entendeu? Tá ligado? Aqui, por que ele é vagabundo? Por que ele não trabalha? Porque a força e o deslocamento estão fazendo um ângulo de 90. Quanto vale o cosseno de 90? Zero. O cosseno de 90 vale zero. Esse pedacinho aqui posso? Posso? Você também pode? Não, só aquele pedacinho. Tu acreditou que era só um pedacinho? Não vai andar. Ó, olha só, olha aqui. Olha só como é que eu estou tentando fazer uma recapitulação de um monte de coisa que a gente já falou. Eu tenho um ponto inicial, aqui eu tenho um ponto final. Se eu fizer isso aqui assim, como é que é o nome dessa linha? Trajetória. Trajetória. Né? Que vetor de deslocamento é a linha reta que une o início ao fim. Então essa aqui é a minha distância percorrida, essa aqui é a minha trajetória. Foi? Todo mundo acompanhou? Qual a principal característica que você tem que saber sobre o vetor velocidade? Ele tem módulo, direção. Ele tem módulo, direção, sentido, e ele é sempre tangente à trajetória. Todo vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, ó, tangente é a reta que passa em um ponto. Beleza? Esses dois vetores são iguais? Não. São? Não. Não são. Não são iguais porque tem o quê? Direção. Direções diferentes. Se tem direções diferentes, olha como é que eu vou ser tático para o que eu vou falar. Eles têm o mesmo módulo. Então, se tem o mesmo módulo, a aceleração tangencial é nula. E quem aumenta o valor da velocidade, o valor numérico, é a aceleração tangencial. Mas mudou a direção? Mudou. Então ele tem uma aceleração que é perpendicular. Como é que eu não tenho essa aceleração que é perpendicular? Centrípeta. Centrípeta. Perfeito? Centrípeta. Vou escrever duas coisas aqui, ó. Velocidade é deslocamento pelo tempo, não é isso? Força é igual a massa vezes a aceleração. Força e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido, porque a massa é positiva. São grandezas diretamente proporcionais, mas eu estou preocupado agora com o vetor. Mesma direção e sentido. Velocidade, vetor velocidade e vetor deslocamento tem sempre a mesma direção mesmo? Nesse ponto aqui sim. No intervalo de tempo muito pequenininho, sim. É o que a gente chama de velocidade instantânea.
Quando o intervalo de tempo é daqui até aqui, aí o vetor velocidade média é isso aqui. Vai dar nessa direção. Agora, se você pega daqui para cá, pedacinhos pequenos, o que eu quero mostrar aqui? A direção do vetor velocidade é a direção do vetor deslocamento. A direção da aceleração é a direção da força. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho força centrípeta, não tenho? Beleza? Então, se eu olhar para cá, eu vou ver o vetor de deslocamento perpendicular à força centrípeta. Aí vem a pergunta: quanto vale o trabalho da força centrípeta? Zero. Toda força centrípeta tem trabalho nulo. Beleza? Foi? Quem é Bruce Wayne? É o Batman. Não é? Mas Batman, na realidade, é uma fantasia que o Bruce Wayne veste. Não é isso? Qualquer um poderia pegar aquela fantasia aqui e se vestir. Imagina uma mulher de Batman, correndo por Madureira, com a sunga do lado de fora, né? Colanzinho, famoso, colanzinho, né? E com a sunga do lado de fora correndo, cabo voaçante, assim. Alan já disse que se passa na prova vai correr pela de Madureira. Quem falou isso? Alan. Ó, pensa no que eu vou falar aqui agora. O que é uma força centrípeta? É uma força que aponta para um centro. Centrípeta para um centro, não é isso? Se eu tenho aqui prótons e eu tenho aqui elétrons, essa força que existe entre eles é uma força centrípeta. Por quê? Porque está sempre, a velocidade está aqui, né? E a força está sempre formando um ângulo de 90 graus. Toda vez que a força é perpendicular à velocidade, essa força é centrípeta. Então, qual o trabalho da força elétrica quando um elétron está girando em uma trajetória circular ao redor do núcleo? Zero. O cara faz um feito do cacete, vai falar da carga, vai falar da massa, vai falar de um monte de coisa que o Flamengo ganhou roubada, essa coisa, chororô terrível. E no final das contas, zero. Sol, Terra. Quanto vale o trabalho da força gravitacional quando a Terra gira ao redor? Quanto vale? Zero. Entenderam? Sim? Vou pegar isso aqui, vou fazer para o lado para você não ficar muito confuso. Vou pegar metade disso aqui e vou fazer isso aqui assim, ó. Beleza? Aí tem uma esfera que está aqui assim, nesse momento. E aqui sobre ela está atuando uma força normal. Quanto vale o trabalho dessa força normal? Zero. O que vale zero? É só traçar a velocidade, pessoal. Traçou a velocidade, você já viu que está perpendicular à força. Toda força perpendicular à velocidade é centrípeta. Quanto vale o trabalho da força centrípeta? Zero. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas ó, olha pra cá. Tá vendo aqui? Ó, tá olhando? Olha só que legal. Ó. Tem ó. Vou repetir, hein? Tem que ter um barulhinho. Esse é o toque do exorcista. Nunca tem no telefone, né? Foi para lá agora, mudou meu chefe, mudou a chefia da Força Aérea, vocês vão ver, tudo muda, entendeu? Tudo que você construiu, irmão, sabe? Zerou. Olha cá, o que é que eu tenho que estar sempre imaginando? Então, ó, olha para cá, ó. Faz isso aí, faz isso aqui, faz isso aqui.
assim, ó. Você empurra esse dedo com esse aqui. Aí quando esse dedo suspeita, esse aqui levanta, tá vendo? Ó? É assim, ó. Tem coisa. Entendeu? Tá vendo? Isso aqui a gente vai aprender. Lembra o que é isso aqui? O pessoal que estudou? Regra da mão. Da mão. Que mão é essa? Esquerda? Muito bem. Regra da mão esquerda, que serve para calcular o quê? Força. Essa aqui é a força magnética, esse aqui é o campo, esse aqui é o vetor velocidade. Força e velocidade são sempre perpendicular. Então o que você pode me dizer sobre a força magnética? Ela é sempre uma força centrípeta. Por que ela é uma força centrípeta? Porque ela está perpendicular ao vetor velocidade. Quanto vale o trabalho da força magnética? Zero. Por que o trabalho da força magnética é zero? Porque ela é perpendicular. Porque ela é centrípeta. Várias forças vão vestir a roupa de força centrípeta. Várias forças vão vestir a roupa de força centrípeta. Você tem que analisar quem é ou não é. Tudo bem? Oi? Todo mundo acompanhando? Força terceira. Uma força centrípeta? É. Não. Força terceira não está É. Ah, mas nos programas que a gente vai fazer, você não consegue ver a curvatura, como se fosse reto. Entendeu? Aqui é. Mas aí eu não estou chamando de força-peso. Peso é aquela situação de simplificação que a gente faz na superfície da Terra. Aqui é gravitacional. G, massa do planeta. Beleza. Olha para cá. Aqui eu tenho um pêndulo. Tudo bem? Pêndulo, o que é um pêndulo? É uma bola pendurada, né? Que fica balançando. Já viram uma bola pendurada balançando? Uma só. Balançando. Tudo bem? Se ela está balançando, ela está fazendo esse movimento aqui, não está? Tá ou não está? Essa não vai ser a trajetória dela? Vamos traçar o vetor velocidade? Beleza? Quanto vale o trabalho da tensão nesse fio aqui? Zero. Por que o trabalho da tensão desse fio é zero? Que é centrípeta. Porque é centrípeta, porque está perpendicular à Velocidade. Aí a sua pergunta, ó, peso é sempre perpendicular ao solo. Então vai ter um ângulo aqui, não vai ter um ângulo? Então não é. Tá? Beleza? Foi? Todos acompanharam? Qual é a senha? Qual é a senha? FD. Fórmula do trabalho. Qual é a fórmula do trabalho? FD cosseno. FD com som. O cara, como é que é? FD com som. Então tá bom. Sai da faxina, vai lá varrer a área. Pronto. O cara vai fazer uma faxina, mas não precisa mais escovar. Fazer a faxina do banheiro com a escova de dente. Tudo bem? Tem que perpetuar isso aí. Um grupo unido, né? Caso em que o trabalho é nulo, força é nula. Segundo caso, a força é não nula, mas o deslocamento é nulo. 3. A força é diferente de zero, o móvel se desloca, mas a direção da força se mantém sempre normal, a direção do deslocamento. Neste caso, o ângulo igual a 90 graus, cosseno 90 igual a zero. 4. A força centrípeta nunca realiza trabalho. A força normal nunca realiza trabalho. Foi? Todos entenderam? Unidade de trabalho. No internacional, a unidade de trabalho é igual a unidade de força vezes a unidade de deslocamento. Newton vezes metro. O que é Newton vezes metro? Joule. Newton vezes metro é Joule. Só que Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então vai ficar quilograma metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Ou quilograma metro quadrado vezes segundo elevado a menos 2. Que subiu. Sistema inglês CGS. A unidade de trabalho em inglês é o erg. Vocês já ouviram falar em erg? Já. Já ouviram falar em erg? Bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica é para você fazer o quê? Trabalho muscular. Então, essa palavra erg
ela é muito utilizada em países de língua inglesa, porque essa unidade é uma unidade inglesa, ela está saindo de uso, mas ainda assim vale a pena a gente saber. Então, quanto equivale um erg? Um erg é um dina vezes centímetro, porque dina é unidade de força, no sistema internacional, não, no sistema internacional é Newton, mas a unidade de força no CGS. E qual a unidade de distância no sistema CGS? Centímetro. Centímetro. Então o erg é dina por centímetro. Vocês lembram de quanto equivale a relação de Newton para dina? Lembra dessa relação? O Newton pediu um dinheiro. Quanto é que ele pediu para dina? Não lembro nada. Expliquei, ó. O Newton pediu 10 que vai pagar na quinta para Dina. Está na folhinha de lei de Newton. O Newton é igual a 10 na quinta Dina. Lembra? Quanto é que você vai me pagar, Newton? Vou te pagar 10 na quinta Dina. Então, o Newton é 10 a quinta Dina. Agora tem a relação entre Joule e erg, 10 a sétima erg. Tá? Tá feito aí. Classificação a outras unidades de trabalho. Outras unidades de trabalho. Trabalho é ATM vezes litro. Trabalho é ATM vezes litro. Trabalho é ATM vezes litro. Cara, como é que pode ser ATM vezes litro do trabalho? Vamos ver, ATM é unidade de quê? Pressão. Então, trabalho é pressão e litro é unidade de quê? Volume. Então, na realidade, é variação de volume. Eu tenho como calcular o trabalho num gás através da relação de pressão e de volume, não é? Ô Manu, como é que você sabe que vai rolar um trabalho? Quando o P varia de volume, não é? Não é? Se o P não variar de volume, não variar, o P não varia de volume, aí não tem trabalho, o trabalho é nulo. Agora tem a situação pior ainda, que é quando o P encolhe, né? O volume diminui. E aí o trabalho é negativo. Foi? Pressão. Quanto vale a ATM? A ATM é 10 a quinta Pascal. Quanto é que vale um litro? 1 decímetro cúbico. Vamos fazer a relação? 10 Pascal é Newton por metro ao quadrado. E decímetro cúbico? O que é decímetro cúbico? É metro dividido por 10 ao cubo. Porque decímetro é metro